Gente querida, alegria do encontro, estou aqui. Sou Nina Veiga. Estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, no ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos aqui para nos encontrar com ela, Olívia, nosso programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. O tema dessa nossa 12ª temporada é Biografia e Processos Criativos 2. E você já deve ter visto que a gente repetiu a primeira temporada para que você chegue nessa, firme e forte, lembrando de tudo e tenha a visão completa dessa tradição humana, desse desenvolvimento humano tão interessante. No episódio de hoje, nós temos biografia e poesia, 11º setênio, dos 70 ao 77. Muita gente do nosso canal está nesse setênio, 11º. Eita nós, eu daqui a pouco estou chegando aí. E ela, nossa querida Olívia Gonzalez, nossa convidada, que é aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Reúne seus saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidade de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimentos individuais ou em grupo, como palestras, rodas de conversa e vivências, em que apresenta o panorama das leis biográficas para a observação da própria história de vida. E a gente encontra a nossa querida Olívia em www.oliviagonzalez.com.br e também lá no Instagram, @OliviaGonzalez _terapeuta. E agora eu vou chamar a nossa querida aqui. Muito bem, querida, como você chega? Chego realmente assim, sentindo, né, que a gente está aqui concluindo mais essa fase, então estou aqui me despedindo já sentindo isso, né, assim, já está acabando, e que esse trabalho, né, assim, tão estimulante para mim, e fico assim também pensando em como que chega, né, com que estímulo que isso chega para as pessoas, esperando que isso chegue como um estímulo para as pessoas olharem para a sua biografia também. Então, assim, eu chego já quase me despedindo. Mais um programa e a gente encerra a nossa jornada biográfica. Eu tenho achado ótimo. Agora vamos começar, então? Vamos sim. Vamos ver se consigo fazer sem errar. Tcharam! Muito bem, está aqui. Então, eu queria mesmo começar, né, falando, ressaltando, né, vamos dizer assim, né, já que tem esse título, né, Biografia e Processos Criativos, exatamente dessa biografia como processo criativo, né, que tem a ver com estar encarando a própria história como material que pode ser criado e transformado, né? Então, a nossa história, ela não é estática, né? Não é que foi e sempre será daquele jeito, não. A gente tem a possibilidade de estar reeditando a nossa história. Isso que é legal, não é? Não é? Eu acho. Então, a gente tem esse período, né, dos 70 ao 77 como o 11º setênio, e que eu associei
com a poesia, né, assim, com esse referencial daquelas pessoas que conseguem ver a vida com encantamento, né, e de estar traduzindo as suas experiências com sensibilidade. Então, a gente tem aí a vida, que já não devia manter esse título, a vida em setênios, bom, é em setênios também, a vida em setênios, mas é além daquela curva, né, que a gente tinha até os 63, então, nessa etapa, se a gente não tiver apenas envelhecido, né, mas amadurecido, é essa etapa em que a gente reconhece essa riqueza do desenvolvimento, das escolhas que fizemos, as oportunidades que a vida deu para o nosso desenvolvimento, e também aceitando as etapas da vida, dialogando com essa plenitude e finitude, e, no melhor dos casos, sem temer essa finitude, né? Então, é um desafio muito grande. E é interessante como culturalmente mudou a questão da idade. Né? Até os estudos iam até 63. E agora a gente tem até mesmo, há uns anos a gente tinha os novos octos, agora a gente tem os novos nonos. E o povo continua. E continua, né? Então, essa é uma época, né, de que a gente tem mesmo essa possibilidade de aproveitar um pouco mais as relações e de estar aproveitando mais as coisas mais simples da vida, né? Então, a gente já comparou a biografia com aquela gestação de 9 setênios, né? E agora a gente tem aqui o 11º setênio como um segundo setênio de uma nova era, né? E se numa etapa da vida, né, os sentidos eles precisaram despertar para perceber e aprender o mundo, agora eles estão se recolhendo para despertar a percepção desse mundo interno, né? Então, isso tem relação com aquela compreensão, né, de que nós somos seres de dois mundos, né? Do terreno e do espiritual, né, que está aí representado por essa linha curva vermelha e azul, né, e as flores e as estrelas também do meu logo, né, que também tem essa representação. E nós estamos, então, aqui passando por essa experiência de desenvolvimento, né, aprimorando as nossas escolhas, né, assim, o que implica, principalmente, né, já que a gente está falando aí de polaridade, mundo terreno e mundo espiritual, né? Então, a gente também está nessa polaridade precisando aprender a lidar com o bem e o mal dentro da gente e fora da gente, né? Então, é para que a gente possa criar minimamente um mundo onde a igualdade, a fraternidade e a justiça sejam manifestações realmente comuns e entrelaçadas, né? Porque assim, não dá para pensar que a gente vai ter justiça se não for igual para todo mundo, não pode pensar que vai ter fraternidade se não reconhecer os direitos iguais. Então, é isso. Bom, além da panfletagem que eu estou fazendo por aqui... Precisamos muito disso. A gente segue, né? Falando um pouquinho, né, sobre essa importância de ouvir, né? Então tem essa quadra, né, um texto em inglês, né, aí que está traduzido, dizendo assim, né, que existia uma coruja que vivia em um carvalho. Quanto mais ela via, menos ela falava. Quanto menos ela falava, mais entendia. Não poderíamos aprender com esse pássaro filósofo, né? Então, essa é aquela etapa em que esse ouvir ganha uma nova dimensão, né?
não só para a gente prestar atenção naquilo que o outro está falando, né, mas no sentido do que é dito. E isso leva também assim, a estar reconhecendo e valorizar ainda mais essa importância de escutar os outros, né, com atenção, né, e reconhecer também um momento apropriado para estar falando. Isso é resultado de amadurecimento, né, assim, de autodesenvolvimento, não só de contar os anos, né, não só de envelhecer. Mas quando a vida, né, assim, conta mais os anos vividos do que propriamente aquilo que foi aprendido e desenvolvido, a tendência nessa época é falar o dobro do que se escuta, é querer comandar a situação, querer impor as suas experiências, né? Ou, no oposto, a pessoa se recolhe tanto que não quer mais ouvir o outro e acaba se isolando, né? Então, a gente tem o ato, né, assim, de ouvir, né, que exige uma atitude interior realmente de abertura e atenção, né, nessa imagem, né, quando a gente quer ouvir, né, que a gente abre um pouco mais, né, quer ouvir, abre um pouco mais o ouvido, né, como se a gente aumentasse a concha, né, para poder Eu ampliar. estou achando interessante você colocar essas imagens, toda vez me remete a surdez. Não é? Porque a gente tem essa coisa assim, e é uma idade de muita surdez. Meu marido mesmo está fazendo 70 esse ano. E aí ele foi fazer exames no otorrino e voltou já com uma perda bem grande. Disse, eu não vou usar aparelho. Mas é exatamente, mas é isso que eu estive dizendo antes, né? Assim, os sentidos vão mesmo recolhendo, né? A gente perde mesmo esse sentido, a audição, né? Mas como é que a gente usa ela? Para quê? Qual é o sentido, né, dessa redução dessa audição para o mundo externo? O que a gente tem que priorizar, então, nesse momento, já que está reduzindo, né? Então, E era isso. a minha mãe, eu lembro, quando ela estava logo assim estreando o aparelho auditivo que ela já usa, ela vai fazer 90 esse ano. Aí ela falou assim, descobriu uma coisa ótima. E aquelas reuniões de família bagunçadas, com muita criança, muito adolescente, é só desligar o aparelho e fica o dia ótimo. Eu, esses dias, li uma piadinha que dizia assim, o médico encontrava com o paciente e falava assim, então, você já contou para a sua família que está usando o aparelho? Ele falou, não, mas já mudei meu testamento 3 vezes. Ótima ideia! Ou seja, há também modos de te fazer ter algum benefício nessa surdez ou nessa audição. Com certeza. Ai, ai. Então, nessa época, a gente está aí no inverno da vida, né? E o que mais marca essa estação são exatamente as baixas temperaturas e as noites que são mais longas que os dias, né? E é assim também que ocorre nessa etapa da vida, né? A capacidade introspectiva e reflexiva, né? Como representada pela noite, é mais atuante do que a energia física, né? De estar em movimento e estar nessa atividade. Mas nem por isso, né, assim, é uma fase pior. Acho que é isso, assim, a gente tem que lembrar que tem tempo para tudo nessa vida, né? E apesar, né, de ter sempre essa ênfase nessa disposição jovial, né, produtiva, de estar atuando e tal, a gente tem que reconhecer que esse é um momento também muito positivo.
E aprender, né, a respeitar esses ritmos favorece mesmo o aproveitamento de cada fase. Quer dizer, se você estiver aqui nessa fase se lamentando que ai, não consigo mais, sei lá, fazer tudo como eu fazia aos 20 anos, bom, você vai ficar sofrendo mesmo, mas não precisa, né? Então, eu nem cheguei nesse setênio, já estou sentindo os efeitos. Agora, minhas caminhadas depois do meu acidente são bem reduzidas. Eu acho maravilhoso quando eu consigo andar alguns metros a mais para o chão. Hoje eu fui até aqui. E, na verdade, antes eu ia, voltava, dava uma volta na montanha, subia, descia, caminhava 3 horas na boa. Hoje, 40 minutos para mim é vitória. E é muito importante que aconteça, né? Que não é porque você não dá mais a volta na montanha que você não vai fazer mais nenhuma caminhada. A gente faz no nosso ritmo, né? Na nossa possibilidade, é isso. Eu lembro quando a minha companheira de caminhada, que infelizmente agora mudou-se também por causa de uma questão etária, a vida na montanha já não dava mais para ela e o marido, que já passaram bem dos 70, e ela era minha parceira de caminhada. E aí, logo que chegou esse negócio de aplicativos, a gente foi colocar o aplicativo e descobriu que a gente não fazia caminhada, que a gente fazia passeios com o cão. Céus! Então, vamos cair na real, né? Passeios com o cão de 40 minutos, tá bom. Ai, ai. Então, seguindo, né, a gente entra aqui nesse 11º setênio, está nesse 11º setênio, né, numa época em que uma nova harmonia ela pode ser estabelecida, né, e a poesia ela é uma maneira de estar elaborando imaginativa e criativamente, né, as vivências de várias qualidades. É aquele momento de refinar mesmo a experiência e chegar mais próximo da nossa essência, né? Então, aqui se tem a oportunidade de ganhar uma outra qualidade para o sentir, né? Nessa etapa que a gente está aqui vivendo na Terra como escola, né? Em que a gente vai se dando conta que o corpo físico ele tem uma decadência, né? Mas a alma pode se transformar e o espírito pode se expandir, pode crescer, né? Então, é só uma outra maneira de olhar para quem somos, né? E qual é o exercício, né, que a poesia oferece, né? Então, ela oferece essa possibilidade de estar refletindo sobre as experiências, expressando com sensibilidade, né? E também tem uma coisa, né, da poesia que ela tem regras, né? Ela tem um jeito, né, de se manifestar, né? Então, que se a gente vai respeitando as regras, né, a gente tem essa possibilidade, um treino, vamos dizer assim, para estar unindo, integrando essas habilidades emocionais e as habilidades cognitivas, né? E dessa forma, essa etapa ela vai se vincular com aquela fase do desenvolvimento do quinto setênio, dos 28 aos 35, que é a primeira fase que a gente realmente está desenvolvendo a integração dessas habilidades, né? Então, as nossas experiências daquela fase também podem servir de inspiração para esta fase, né? E aí, então, a gente tem isso, né? Assim, a poesia como uma forma de linguagem que transcende, né, o uso pragmático das palavras, explorando a sua capacidade de evocar sensações, imagens e ideias, né? E sobre a poesia, né, e as características, né, as relações com esse setênio,
a gente vê, né, que essa linguagem poética, ela permite múltiplas interpretações, né? E geralmente não é assim tão clara como uma linguagem informativa, né? E a poesia é essa expressão artística que vai utilizar a linguagem de uma forma criativa e subjetiva, que está aí buscando essas emoções, transmitir essas ideias de uma forma mais estética e profunda, né? E aí tem esse poema, né, do Mário Quintana, e que fala, né, que os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês, né? E quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Tudo aquilo que a própria poesia, né, pode levar a gente para outras compreensões, né? Então não tem pouso, não tem porto, né? Pode continuar, sempre que a gente lê, a gente pode adentrar em outros significados, né? E, e tudo isso, né? Tudo que vem de fora, na verdade, a gente vai reconhecer como isso que está aqui dentro de nós, né? Então, assim, né, como nós, no 11º setênio, né, a influência que essa poesia exerce, ela pode não ter um efeito rápido, né, mas profundo e duradouro, né? Não é todo mundo também que se dá bem com a poesia, né? Tem gente que implica com a poesia. Mas, de repente, pode ser tocado por um verso muito intimamente, né? É algo que se faz assim reconhecido e que esclarece, parece que coloca luz, né, sobre algo que parece que é só a gente que sente Eu e de repente adoro, está ali. mas eu sempre adorei, eu sempre gostei de, de, de uma poesia. Nossa, adoro. Quintana, então, adoro ele. É. E aí, então, a gente tem mais, né? Então, eu vou abusar um pouquinho de poesias aqui nesse. Então, seguindo, né, a gente vai falar mesmo da poesia e do poeta, né? Então, como a poesia é essa forma de expressão, né, marcada por essa subjetividade, né, que tem como objetivo revelar esses pensamentos, esses sentimentos, esse estado de espírito, né? E ela pode retratar tanto algo pela ótica da imaginação de quem cria, né, como de quem recebe, né, do poeta como do leitor. E aí tem essa do Fernando Pessoa, que se chama Autopsicografia, né? É um textinho, né, que diz: o poeta é um fingidor, né, e a verdade que ele finge é mais verdade do que a que é fingida. E por isso, quem for poeta não pode ser fingido. E nessa etapa da vida, né, a gente já deve ter adquirido um pouquinho mais de liberdade, né, para ser o que é, né, sem se preocupar tanto com os papéis ou precisar fazer pose para qualquer coisa. Isso também facilita falar e expressar aquilo que a gente carrega na alma, né? Tem o aspecto também da escrita, porque a grande maioria das pessoas, dos escritores, começam muito tarde a escrever, não é? Então, isso É, também é a idade traz essa vocação. isso mesmo, né? Que é como eu trago no próximo, isso, que a vida não para, né? E os poetas também não, ainda bem. E aí, então, tem essa. Eu vou destacar, né, assim, essas poesias, algumas poesias desses autores com mais de 60 anos, né? Que ela é mais vasta, ela é diversa, e a gente tem, né, assim, como alguns exemplos mais clássicos, a Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, a Cora Coralina, e exatamente com obras que têm como tema a velhice, a saudade, a vida, o amor, né? E tem essa do Mário Quintana, né, que eu acho que é bem apropriado mesmo para a gente pensar nisso, né? Que esse poema
apesar dele ser conhecido como O Tempo, o título original dele é 666, e foi escrito, né, quando ele estava com 74 anos. Então, é aí que ele fala, né, desse tempo que passa, né, que a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, né? Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. Né? É delícia. É uma delícia, né? E o outro exemplo é da Cora Coralina mesmo, né? Que assim, ela sempre escreveu, mas ela foi publicar o primeiro livro dela aos 75 anos e foi um sucesso, né? Eu tenho uma aluna, a mais antiga das minhas alunas, já estava com 80 anos e faleceu agora, esse semestre, há uns 2 meses. E aí eu recebi uma cartinha por WhatsApp de uma das filhas que dizia assim: a gente quer agradecer muito que a mamãe pôde fazer uma pós-graduação depois dos 70 anos. Por quê? Porque todos aqueles escritos, todas aquelas tarefas que ela fez, porque a nossa escrita é muito poética, é muito plena de subjetividade, é uma escrita de si, tudo isso que ela produziu para a pós-graduação, agora é a nossa herança. E a gente tem um pouco dela que ficou consolidado. Isso me emocionou de um tanto, vou falar. É muito lindo. E aí, então, a gente tem a experiência, né, como o diferencial, né, nessa escrita, né? É como aquele conselho, né, que só alguém mesmo com muita vivência pode dar, né? Aquilo que faz você pensar assim, por que eu não vi isso antes, né? Então é isso, assim, a maturidade traz um olhar mais sensível e profundo para o mundo e para as relações humanas, né? E dessa forma a gente vai vendo que a maturidade lança luz para aquilo que é essencial. E tem esse historiador polonês, Władysław Tatarkiewicz. Vai ser que nem lá na Jovem Pan antigamente. Repita! Ninguém merece. Tem que ler com muita atenção para conseguir falar o sobrenome dele. Władysław. Tatarkiewicz. Não é? Como que é a tônica? Você conhece a tônica? É polonês, não é? É polonês, é. Muito bem. Então segue aí que eu não aguentei a vontade de troçar, porque é tão difícil a gente falar em aula, não é? Nome de autores. Com certeza. Eu falo para as alunas assim, fala em português. Fala do jeito que der. Está todo mundo lendo junto. Muito bem. E aí ele define a poesia com esses dois conceitos, assim, né? Um que é a arte baseada na linguagem e o outro que é um significado mais geral, né? Que é esse estado da mente, né? E esse é o que pode realmente se interligar, né, mais especificamente com esse 11º setênio, né, essa capacidade de viver a vida como uma experiência poética, né, assim, conectada com sensibilidade, criatividade, para estar transmitindo as ideias e as vivências, despertando as novas interpretações, né, não definindo nem impondo, né. E então é como uma inspiração mesmo, né? O conhecimento acaba sendo transmitido como uma inspiração e não como uma determinação, né? E aí então eu trago mais ainda um recorte, né, do Carlos Drummond,
que tem esse título definitivo, e ele escreveu isso também por volta dos seus 80 anos, né? E é um recado, né, de quem viveu poeticamente, né? Assim, como aliviar a dor do que não foi vivido, né? A resposta é simples como um verso. Ah, meu Deus! Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Então, é um recado, né, um lembrete, assim, não deixa nem que a idade venha restringir a sua vida, por favor, né? E a gente vai, então, para o último, né, para estar encerrando, né, assim, a frase também Com a Adélia Prado, que delícia! dessa mulher que é tão expressiva, né, e entre outras coisas ela é poetisa mesmo, né? Então ela traz essa frase, né, que poesia é o rastro de Deus na brutalidade das coisas. A gente também não vai fechar os olhos para isso, né? Mas nessa etapa da vida, né, que a gente vai se aproximando mais do que é essencial, a gente quer encontrar a beleza divina naquilo que existe, né? A gente quer a harmonia como forma de relacionamento com a vida, né? E a poesia ajuda a trazer essa nova harmonia, é uma revelação dessa harmonia e uma possibilidade de criar novas formas e harmonias para o viver, né? E merecemos todos, né? E a gente tem muito o que fazer ainda, e a gente espera que muitos jovens usem toda aquela força, né, para mudar o mundo que eles têm, né, para sensibilizar outros menos sensíveis para essas precárias condições de existência humana e favorecer cada vez mais pessoas, né? Ufa! É, Oxalá, assim seja. assim Minha seja. querida, nem vou falar nada, porque, nossa, você foi poética agora nesse final. Por isso, quero te agradecer demais, já ficando com saudades e dizendo: sigamos, sigamos. Opa, cadê eu? Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.